Para nós é uma alegria recebê-los e que, apesar do calor, vocês se sintam bem neste lugar. Aleluia. Queridos irmãos, nós estamos começando hoje uma série de mensagens chamada Estações de Vida. Coincidentemente, este mês nós estamos começando uma nova estação no Brasil inteiro. Começa a primavera. Aliás, no hemisfério sul, inicia-se a primavera. É uma mudança de estação. Dia 23 de setembro, nós estamos deixando o inverno e entrando na estação da primavera. Então, este mês, debaixo de uma orientação de Deus, nós vamos trazer uma série de mensagens chamada Estações de Vida. E o propósito desta mensagem é trazer o entendimento que tudo aquilo que nós enfrentamos na nossa vida tem um propósito. Cada período, cada momento, cada fase da nossa vida, existe um propósito definido do Senhor, para que experimentemos, para que provemos o propósito de Deus em cada estação da nossa vida. E assim como a natureza depende das estações climáticas para a sobrevivência, eu e você precisamos também das estações de Deus na nossa vida, para que experimentemos e possamos extrair de cada estação lições e aprendizados para a nossa vida. E a minha oração é que a partir desta noite você entre no novo nível de Deus na sua vida. Assim como existem as estações na natureza, e a natureza evidencia. Você sabia que existem sementes que, para quebrar a dormência dessas sementes, é necessário o fogo? Assim na nossa vida também é necessário que passemos pelo fogo. Por isso que o profeta Isaías diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse texto diz que não é se passarmos, é quando passarmos, porque mais cedo ou mais tarde nós experimentamos estações na nossa vida que a gente não queria passar, mas é necessário para o nosso crescimento. Observe que foi no momento de dor, foi no momento de tristeza, de angústia, de escassez que você mais orou. Foi nos momentos de lutas intensas que você mais orou. Foi nos momentos de intensas guerras que você mais buscou a Deus. Por isso que as estações são necessárias na nossa vida. A natureza deixa sinais evidentes da existência de Deus. A natureza também revela como Deus cuida da sua criação e dos seus filhos. A natureza revela, nos ensina sobre a brevidade da vida. A natureza também nos ensina sobre a importância de estarmos conectados com o Senhor. Porque cada momento da nossa vida, cada momento que enfrentamos, nós precisamos aprender, nós precisamos discernir épocas e estações na nossa vida. Eclesiastes 3 diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada estação, para cada propósito que vivemos na nossa vida. A nossa pergunta então a nossa pergunta não deve ser sobre a estação que estamos experimentando, mas o propósito de Deus para o tempo em que estamos vivendo. Porque hoje talvez você esteja experimentando a enfermidade, a dor, a perda. Talvez hoje você esteja experimentando momentos de deserto na sua vida. E esses momentos de deserto não é Deus, por quê? Mas devemos perguntar a Deus, para quê? Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. Chesterton, no seu livro O Homem Eterno, ele diz que existir não é sobre como podemos viver, mas sobre o motivo pelo qual nós vivemos, o propósito pelo qual nós vivemos.
Porque o discernimento vai nos mostrar o que Deus está fazendo na nossa vida. E é necessário que nós possamos discernir cada momento, cada propósito em cada estação. Eu quero que você abra comigo. Esta noite nós vamos caminhar na história de Abrão e Sara. Eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 18, versículo 10. Gênesis capítulo 18, versículo 10. Você já deve ter ouvido que Lúcifer, quando caiu, onde ele estava? Onde Lúcifer estava quando caiu? No céu. Onde Adão estava quando caiu? No paraíso, no Éden, no jardim. E Jesus foi tentado no deserto e ele sobreviveu à tentação do inimigo. Então, querido irmão, não importa o que você esteja enfrentando, mas o que importa é o seu posicionamento em Deus. Então, bem-vindo à primeira série desta mensagem chamada Estações de Vida, e hoje nós estaremos falando sobre primavera, que fala de criatividade e renovação. Primavera significa primeiro verão. Primavera é o tempo em que as aves cantam, é o tempo em que a natureza se alegra. E foi justamente nesse tempo que Deus chega para Abrão, e ali ele diz para Abrão: então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera. Querido, quando nós ouvimos falar dessa estação chamada primavera, a gente já liga a flores, a temperaturas mais amenas. A primavera começa um tempo, um período, onde as noites são mais curtas, os dias são maiores. Daqui um dia você vai ver que 5 e pouco da manhã, o dia já está claro, porque a estação está mudando, o tempo está mudando. E foi justamente num tempo como este, eu vou visitar Sara, tua mulher, e na primavera ela terá um filho. Imagine a expectativa de Abraão, a expectativa de Sara em relação à primavera. Puxa vida, a primavera vai chegar e Deus vai nos dar um filho. Eles poderiam muito bem se alegrar. Algo que Deus estava preparando para a vida deles, algo que foi liberado na vida deles. A alegria brotou, a alegria floresceu no coração de Abraão, porque havia uma promessa. Deus havia falado para Abraão tempos atrás, dizendo: olha, a tua descendência vai possuir a terra. Só que o tempo foi passando, a idade avançada de Abraão e Sara estava concretizando. Abraão estava com 99 anos, Sara estava com 90 anos. Agora Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, daqui um ano, na primavera do próximo ano, a promessa de Deus vai cumprir na sua vida. E nós precisamos, querido, extrair algumas lições desse texto. No versículo 11 diz, a primeira coisa que eu quero destacar para você é que nós precisamos olhar para fora, fazer uma leitura da nossa realidade. Como está a sua realidade hoje? Quais as promessas que Deus tem feito a você? Quando você olha à sua volta, a sua realidade está totalmente contrário àquilo que Deus falou. Quando você olha à sua volta, quando você faz uma leitura da sua realidade, está totalmente contrário àquilo que Deus falou para você. Porque quando a gente recebe uma promessa, a gente quer ver sinais, sim ou não. Elias estava orando no monte. Deus diz: vou fazer chover, Elias. Elias disse para o seu discípulo: dá uma olhadinha para a banda do mar. O discípulo voltava e falava: irmão Elias, nenhum sinal. Porque quando vem uma promessa de Deus, a gente já quer ver sinal. E é interessante que no versículo 11, Abraão e Sara, diz que Abraão e Sara eram velhos de idade bem avançada.
E o texto diz que Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Deixa eu falar para você algo. A ação de Deus é na sua realidade. Não importa o que você esteja passando. Deus não está condicionado às suas limitações. Deus não está condicionado àquilo que está te cercando. Deus não parte do ideal para te dar uma promessa. Quando Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Moisés diz: Senhor, eu tenho apenas um cajado. E Deus diz para Moisés: Moisés, com este cajado você vai enfrentar a maior potência mundial da época, que era Faraó. Deus pergunta para Sansão: Sansão, o que você tem na mão? Senhor, eu tenho uma queixada de jumento, pois com essa caveira, com essa cabeça de jumento, você vai enfrentar os filisteus. O que você tem na mão, Davi? Ah, Deus, eu tenho uma baladeira, uma estilingue, uma funda, pois com essa funda você vai enfrentar o maior inimigo de Israel, chamado Golias. Deus não está condicionado às nossas limitações. Deus não está condicionado à nossa realidade. Eu quero falar para você que as impossibilidades se ajoelham diante do senhorio de Jesus Cristo. Quando Deus dá a promessa, a Bíblia diz que Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Não importa o que você esteja passando, se apegue às promessas do Senhor. O que Deus tem falado ao teu coração? O que Deus tem falado acerca do teu ministério? O que Deus tem falado acerca da tua família? Acerca do teu casamento? O que Deus tem falado com você? Eu vi um testemunho, eu estava semana passada numa imersão na cidade de São José dos Campos. E o pastor que estava pregando ali, um americano, magrinho, eu dou dois daquele pastor, não é Felipe? Eu e o Felipe, facinho, magrinho, jogador de basquete, 70 anos de idade, dando pulos. E ele disse assim: você que tem filhos que estão dando problemas, você que tem filhos que está nas drogas, você que tem filho que está rebelde, deixa eu falar algo para você. Eu tenho um filho que aos 20 anos se rebelou contra Deus, se rebelou contra a igreja e foi para o mundo. E aquele meu filho sumiu do mundo. Eu quero falar para você, essa música que vocês acabaram de cantar, ele dizendo, é composição do meu filho. Hoje ele é um homem de Deus. E o Ministério de Louvor tinha acabado de cantar aquela música: Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Ele disse: meu filho compôs essa música e hoje está tocando todas as nações, porque a promessa de Deus não cai por terra. Aleluia! A promessa de Deus não cai por terra, querido. Ele disse: meu filho se rebelou, meu filho saiu, meu filho foi para o mundo, mas ele foi resgatado, porque havia uma promessa de Deus sobre a minha família. Eu quero falar para você que há uma promessa de Deus para a sua vida, e Deus não está limitado à sua realidade. Deus está limitado e condicionado à palavra dele, e a palavra dele é fiel, não cairá por terra. Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Ah, querida, a segunda coisa, olhe para o alto, foque nas promessas de Deus. A Bíblia diz, no versículo 12 e 13, diz assim: por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Sara riu porque o seu foco, Sara riu porque os seus olhos estavam na sua realidade. Querido, não coloque os seus olhos na sua realidade. A sua realidade é mentirosa. Há uma promessa sobre a tua vida: olhe para o alto. O salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Olhe para o Senhor. Não importa, pastor, mas já tem 10 anos, tem 5 anos, tem 1 ano. Não importa, olhe para o Senhor. A promessa de Deus traz renovo. A promessa de Deus revigora. Toda promessa de Deus, escute o que eu vou falar para você. Toda promessa de Deus é um convite à intimidade. Toda promessa de Deus é um convite para que você se torne mais íntimo, busque mais o Senhor. A Bíblia diz que José foi para o Egito, mas Deus foi com ele. Os patriarcas tiveram inveja de José, mas aonde José estava, Deus estava com ele. Olhe para o alto, olhe para o Senhor. Enquanto os seus olhos estiverem no Senhor, seus pés alcançarão o seu destino. Creia na palavra de Deus. A terceira coisa, olhe para frente. Ative a sua fé em meio às impossibilidades. Primavera é tempo de renovo. Primavera é tempo de crer que Deus vai mudar algo na tua vida. Deus vai mudar algo na tua história. Deus vai mudar algo na sua casa. Olhe para frente. Ative a sua fé em meio às impossibilidades. Porque às vezes você tem algo para fazer. Deus te dá algo para você realizar. E vem alguém e diz: você não é capaz, isso não é para você. Mas se Deus falou algo para você, persevere, porque Deus vai te levantar. Se Deus te deu uma ideia, se Deus te deu algo para abrir uma empresa, querido, vá firme, foque no Senhor. Ainda que o único incentivo que alguém dê para você não vai dar certo, mas você diz: vai, porque eu tenho um Deus que está comigo. É coisa tão simples. Mas quando você tem uma promessa, eu estava lembrando, no meu ministério eu tive 3 palavras que mudaram o meu ministério. Eu recebi uma palavra em 1988, eu era solteiro ainda. Recebi uma palavra em 2008 e eu recebi outra palavra em 2018. A mesma palavra, em lugares diferentes, pessoas diferentes, mas com a mesma tônica, a mesma voz de Deus. E quantas vezes eu guardei o meu coração, não contava para ninguém, mas perseverando naquilo que Deus já havia falado comigo. Então, esse ponto 3, ative a sua fé em meio às impossibilidades. Ative a sua fé. Não deixe o inimigo colocar barreiras. Não deixe o inimigo colocar obstáculos na sua vida. Não deixe o inimigo colocar cercas em sua volta. Olhe para o alto, porque do alto vem o teu socorro. Na visão de Abraão, Sara, era impossível ter filhos naquele momento de suas vidas. Já tinha passado o momento, já tinha passado a oportunidade, já tinha passado todas as expectativas, mas a visão que Deus havia dado para Abraão é para a frente. Deixa eu falar algo para você: quem não tem a visão do futuro sempre retornará ao passado. Por que tem muita gente presa? Porque está olhando para trás, está presa a feridas, a traumas, a palavras negativas, a palavras que falaram na tua vida, e isso está te martelando. Querido, se liberte em nome de Jesus e creia na palavra de Deus. Olhe para frente, olhe para o Senhor. A fé agride as impossibilidades. E por último, olhe para dentro. Rompa com medo, rompa com a manipulação. Versículo 15 diz que Sara teve medo e por isso mentiu. Às vezes o medo nos paralisa. Sara disse: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Sara, ela teve medo e era que ele queria manipular aquela situação. Porque o medo manipula a situação. Antes de ser alcançada pela promessa, Sara precisava ser transformada. Sabe por que muitas coisas não aconteceram na sua vida? Porque Deus quer primeiro mudar você. Deus não vai dar bênçãos na sua vida para que lá na frente você se perca. Deus não vai fazer coisas extraordinárias enquanto não houver uma transformação na tua vida. Porque mais do que a bênção, Deus está interessado em você, no teu coração. Enquanto você não for ferido pela mensagem, enquanto você não for transformado pela palavra,
você corre o sério risco de não ser alcançado pela promessa. Porque para que a promessa se cumpra, é necessário que eu esteja maduro o suficiente para que aquela bênção não venha me corromper. Por que tem muita gente que se corrompe? Ora, faz campanha para Deus passar num vestibular, e quando vai para a faculdade, para a universidade, se perde. Senhor, eu quero que abra as portas para que eu tenha uma empresa. Deus abre portas, aí ele não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo. Você liga: meu irmão, cadê você? Pastor, é uma correria, eu tenho tanta coisa para fazer, porque a bênção se tornou uma maldição na tua vida. Deus quer primeiro transformar o nosso coração, para que você não seja consumido pela bênção. Você já viu um jovem que é fogo puro, de repente ele casa, apaga, morre espiritualmente? Tem gente que é assim. Deus não pode liberar uma bênção que ele perde a fé. Por isso que às vezes você está no deserto, por isso que às vezes você está na escassez, porque Deus está trabalhando em você para que você alcance maturidade. Deus não reduz as suas promessas para que elas se encaixem em nossos medos. Mudar faz parte do processo de renovação e reconstrução. Quer ser renovado? Se levante, não fique preso no passado, não fique lambendo suas feridas, se posicione em Deus, não olhe para aquilo que te amarra, olhe para Jesus, porque do Senhor virá a tua recompensa. Busque transformar aquilo que te paralisa. Decida hoje se levantar, decida hoje crer na palavra de Deus, faça uma leitura da sua realidade, foque na promessa de Deus, ative a sua fé em meio às impossibilidades. Rompa com o medo que te manipula. É tempo de crer que uma nova estação está chegando na sua vida. Gênesis 21, 1 e 2 diz assim: o Senhor foi bondoso para com Sara, mesmo como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Deus foi bondoso para Sara. Deus cumpriu a sua palavra na vida de Sara e de Abraão. Vire para quem está do seu lado e diga: a sua primavera vai chegar. Vire para quem está atrás de você: vai chegar o tempo do riso na tua vida, vai chegar o tempo do renovo na tua casa, vai chegar o tempo do reflorescer na tua família. Aleluia! Não é apenas uma questão de estação, mas um tempo das promessas de Deus se cumprirem na tua vida. Oh, querido, como nós cantamos, o choro pode durar a noite inteira, mas há uma alegria que vai romper pela manhã, há uma alegria que vai brotar pela manhã, há uma alegria que vai brotar no teu coração. Só tem um caminho: crer. Creia e verás a glória de Deus. Creia. Lamentações, e aqui eu termino, Lamentações 5:21. Oh, meu, fique de pé. Faze com que voltemos a Ti, ó Senhor. Sim, faze-nos voltar. Faze com que a nossa vida seja outra vez como era antes. Olha o que diz este versículo: faze com que voltemos a Ti, ó Senhor. Sim, faze-nos voltar. Faze com que a nossa vida seja outra vez como era antes. E outra tradução diz: restaura-nos, ó Senhor, e faze-nos voltar para Ti. Devolve-nos a alegria que tínhamos antes. Eu não tenho dúvida do que Deus quer fazer na sua vida. Eu não tenho dúvida de que há um Deus de misericórdia que está neste lugar. Eu não tenho dúvida que há um Deus que quer que você outra vez experimente aquilo que já aconteceu na tua vida. É tempo de renovo. Fecha os teus olhos. Aleluia. 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 Escute, querido. Eu orei para que hoje Deus fizesse algo neste lugar. Há pessoas aqui que estão vivendo tempos difíceis, mas o tema desta mensagem é primavera, renovação,
reconstrução, reflorescimento. Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. E diga: Senhor, vai chegar um novo tempo na minha vida, uma nova estação. A tristeza será banida, a dor será tirada, a alegria virá outra vez. Oh! Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle